Bom dia, pessoal. Tudo bem, sétimo ano? Eu estou aqui hoje, na sexta-feira, dia 23, para mais uma aula de português, nossa aula número 69 já, tá? Nós vamos continuar no livro de gramática, lá na página 118. Antes de começar essa aula, eu gostaria de pedir para que os alunos para todos os alunos que entreguem os trabalhos, as atividades todas no prazo correto. A nossa intenção é estarmos de férias dia 30 de novembro. O bom aluno estará de férias dia 30 de novembro. E se ele não entregar as tarefas, se ele não fizer avaliação bimestral, por exemplo, ele vai aí para o mês, adentrar o mês de dezembro para poder cumprir os seus prazos, tá? Então, por favor, entregue suas tarefas sempre em ordem, tá? Assim não fica acumulado uma matéria em cima da outra, não fica nada aí, uma coisa turbulenta, certo? Então, vamos, pessoal. Nós vamos lá na página 118, nós temos ali um quadrinho, tá? Salvem o mico-leão, salvem as focas, salvem os coalas, salvem as baleias, salvem-me, preciso de um rim, tá? Aí você tem aí um cartoon, em que você vê várias pessoas aí segurando os cartazes, cada um defendendo a vida de uma maneira, né? Alguns pedindo para salvar o mico-leão, outros pedindo para salvar as focas, os coalas, as baleias, até que alguém aparece aí, um homem, né? Aparece falando: salve-me, preciso de um rim. Ou seja, será que é mais fácil salvar um coala? Será que é mais fácil salvar o mico-leão, as focas? Ou será que a doação de órgãos é assim tão complicada que a pessoa precisa sair pela rua também pedindo para a doação de um rim, tá? Então, aí é um quadrinho para a gente pensar um pouquinho. Muita gente hoje vê a questão ambiental como importante, e ela é muito importante, mas também essa questão de doação de órgãos, ela também ocupa um grau de importância muito grande, né? Deve ser muito difícil para quem está numa fila de transplante precisar esperar pela doação de um órgão, e principalmente nessa época de pandemia, né? A questão ambiental nos dias atuais, ela também ocupa um lugar aí muito mais importante também, tão importante quanto, porque no momento nós estamos vivenciando as queimadas na Amazônia e a queimada no Pantanal, né? Até então nunca se tinha visto, falado em queimada no Pantanal, pelo contrário, né? A gente sempre achou que o Pantanal, por ser um lugar tão úmido, não pegasse fogo. Esse ano nós estamos vendo que até mesmo o Pantanal, com tanta água, ele pode queimar sim, e ele continua queimando, só nos resta torcer pela chuva, uma chuva abundante, que possa apagar esse fogo. Lembrando que a queimada na floresta amazônica também nos atinge, né? Não adianta você falar assim, mas a queimada está lá na Amazônia, está longe, o que eu tenho a ver com isso? Tem sim, você tem, nós todos temos a ver com isso, esse problema nos atinge também, porque a floresta amazônica, ela é a responsável pela formação dos rios aéreos, em outras palavras. É através da floresta amazônica que chove aqui em Mogi Guaçu, que chove no estado de São Paulo. Se o nosso rio Mogi Guaçu ficar com um nível muito baixo de água, a qualidade dessa água vai piorar. A qualidade da água piorando na nossa cidade, isso pode ser caso de doença. Mas isso não tem problema, isso não vai acontecer. Tomara, Deus queira que não, vamos ser otimistas e acreditar que essa queimada na Amazônia logo ela passe, né? E que os rios aéreos continuem intactos e que o nosso Rio Mogi Guaçu continue preservado, tá? O que o aluno, que o jovenzinho, que as pessoas não podem acreditar é que, esse problema está muito longe, isso daí não me atinge. Não é verdade, tá? Esse problema nos atinge diretamente. Então, vamos lá. O exercício 39, lá na página 118, tem lá a primeira perguntinha. Qual é o tema atual abordado nesse cartoon? Então, veja, é um cartoon, nós já vimos isso nas aulas de leitura complementar, a diferença entre cartoon e charge, né? O cartoon aí, um único quadrinho, um assunto importante, um assunto que destaca-se do meio de outros assuntos e que ele provoca polêmica, tá? O objetivo do cartoon é sempre esse, provocar polêmica, fazer com que as pessoas pensem. O cartunista desse daí que está no livro é Hector Salles, e esse cartoon está disponível em gabriel.org.br, acessado dia 22 de abril de 2015. Qual é o tema abordado, o tema atual abordado nesse cartoon? Aí em azul está a resposta, tá, pessoal? Em azul mais claro, você tem a resposta de cada uma das perguntas.
a necessidade de salvar os seres vivos do nosso planeta. Então, independente desse ser vivo ser um mico-leão, uma foca, uma baleia ou um ser humano, então o Cartoon quer abordar essa questão de que precisamos salvar os seres vivos do nosso planeta, certo? Perguntinha 40. Com relação ao ser humano, qual é o assunto focalizado? Aí, além de salvar a vida, a vida humana, né? A questão aí é a de doação de órgãos. Quem ainda nunca pensou nisso, quem nunca falou, eu não sei se eu quero doar, se eu não quero doar, não quero chegar lá no céu faltando uma córnea, não quero chegar lá no céu sem um rim. Então, você precisa saber, você precisa ver aí o que é melhor para você, né? Se você autoriza uma doação de órgãos ou não. Essa autorização tem que ser em vida, né? Ou que pelo menos você manifeste o seu desejo em vida para que os seus familiares saibam o que fazer, tá? É um assunto muito delicado, um assunto muito pessoal. A gente tem que pensar na quantidade de pessoas que estão numa fila aguardando uma doação, certo? Aí vem o exercício 41. O exercício 41 pede para você observar aquelas frases lá. Salvem o mico-leão, salvem as focas, salvem os coalas. Aqui faltou uma ainda, né? Salvem as baleias. Salvem as baleias. Tem as baleias também, tá? Salvem, preciso de um rim. Então, essas daí eram as frases que acompanham lá o cartão. O exercício 41 pergunta assim: qual é o verbo dessas orações? Em que modo verbal está flexionado? Olha, o verbo que se reflete aqui é o salvar. Olha, salvem, salvem, salvem. Aqui de novo, todos os cartazes que as pessoas estão segurando lá no cartoon, lá no desenho, lá na mostra, mostram o verbo salvar. Então, qual é o verbo? O verbo salvar. E em que modo verbal? Lembrando que os modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. Essas frases aqui, elas estão no modo imperativo. Por quê? Porque elas estão expressando uma ordem, um pedido. Então, só para relembrar, o modo indicativo é aquele que serve para você expressar as ações do dia a dia. Então, eu estudo, eu canto, eu falo, eu brinco, ou no passado, né? Eu cantei, eu falei, eu brinquei, ou no futuro. Amanhã brincarei, estudarei, falarei, tá? O modo subjuntivo é aquele que expressa uma possibilidade, um desejo. Tomara que eu fique de férias logo. Deus queira que a Covid vá embora. Então, são frases que o subjuntivo expressa situações que pode ser que aconteça, pode ser que não, tá? E o imperativo, ele expressa o quê? Ordem ou pedido. É o modo ideal para você usar num panfleto, né? Para você usar numa placa ou num outdoor, quando você quer que alguém faça alguma coisa, né? No caso aqui, o pedido é para salvar o mico-leão, as focas, koalas, baleias e salvar o ser humano também através de uma doação de órgãos. Na letrinha B, da 41B, por que essa foi a forma verbal escolhida? Porque as pessoas do cartaz estão fazendo um pedido, elas estão quase dando uma ordem. Precisamos salvar, nós temos que salvar, vamos nos unir para salvar o mico-leão, as socas, os koalas, as baleias, e me salvem também, eu preciso de um rim, certo? Então, aqui o exercício falando sobre os modos verbais. O exercício 41C. Quais são, ainda nós continuamos na página 119, né, pessoal? Quais são os sujeitos dessas orações? E como se pode reconhecer esses sujeitos? O sujeito de cada uma daquelas orações, olha, salvem o mico-leão, salvem a soca, salvem os koalas, é você, tá? Então, vocês, aliás. Por quê? Salvem vocês. A palavra não está escrita. Olha lá, os sujeitos são vocês. Essa palavra não está escrita, esses sujeitos não estão presentes, eles estão ocultos, mas é possível saber quem é esse sujeito por causa da terminação do verbo. O verbo está na terceira pessoa do plural, o verbo está falando assim, salvem. Para quem que é essa ordem? Para nós. No caso aí, vocês. Salvem vocês, os koalas. Salvem vocês, as baleias. Salvem vocês, a minha pessoa, porque eu preciso de um rei. Então, olha, a respostinha da 41C está aqui em azul claro. O sujeito de cada uma das orações, os sujeitos de todas elas são vocês, tá? Está escrito, como se pode reconhecer esse sujeito? Eles não estão presentes, eles estão ocultos, mas é possível recuperá-los por causa da terminação do verbo. Letrinha D.
Classifique o verbo dessas orações quanto à predicação verbal, dizendo se ele é verbo intransitivo, se ele é verbo transitivo direto ou se ele é verbo transitivo indireto. Olha, pessoal, então já é bom começar a acostumar com essas nomenclaturas. Então, VI é verbo intransitivo, VTD é verbo transitivo direto, VTI é verbo transitivo indireto. Então, para cada letrinha aí. Relembrando, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Quando eu falo assim, a criança acordou, eu posso colocar um ponto final depois de acordou, porque você consegue fazer a imagem mental da criança acordar, tá? Então, ele é intransitivo porque ele não transita. Esse prefixo in aqui, olha, esse comecinho aqui, ó, dá a ideia de negação, certo? Então, quando ele não transita, ele não precisa de complemento, ele tem sentido sozinho. Depois eu vou ter o verbo transitivo. O verbo ele pode ser verbo transitivo direto ou ele pode ser transitivo indireto. Por que que ele é transitivo? Porque ele precisa de um complemento. Então, essa palavra transitiva que aparece nos dois, ele transita, ele caminha atrás de um complemento. São verbos que eu vou fazer uma frase, e se eu não colocar um complemento, a frase fica esquisita. Então, por exemplo, olha, pessoal, ontem eu fui na loja e comprei. Comprei o quê? Comprei uma blusa. Então, comprei é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento chamado objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo direto sem preposição. O verbo transitivo direto se liga ao complemento sem preposição, tá? O verbo transitivo indireto, ele tem esse nome porque ele precisa de um complemento, por isso que ele é transitivo. Agora, é indireto porque ele precisa de uma preposição. Então, olha lá o exemplo. Eu preciso de uma preposição. Esse de é uma preposição. Precisar é um verbo transitivo indireto. Aí o exercício pergunta, né? O verbo salvar, que aparece em todas as placas lá dos manifestantes, né? Qual é a classificação do verbo quanto à predicação verbal? Ou seja, ele é verbo intransitivo, ele é verbo transitivo direto ou ele é verbo transitivo indireto? Nessas orações, o verbo salvar, ele é verbo transitivo direto, ou seja, ele precisa de uma palavra para completar o sentido dele. E na letrinha E? Copie os objetos desse verbo nas frases e diga se são objeto direto ou objeto indireto. Então, veja aqui, ó, você já tem uma pista. Se você falou que o verbo é transitivo direto, isso quer dizer que esses complementos são o quê? Objeto direto. Então, é para salvar o quê? De acordo com as placas lá. O mico-leão, as focas, os koalas, as baleias. Então, salvem o quê? Tá? Se as placas só tivessem escrito assim, salvem, faltaria uma em outra informação. Escuta, vocês estão se manifestando para salvar o quê? Ah, nós estamos nos manifestando porque nós queremos que salve o mico-leão, que nós queremos que salvem as focas, nós queremos que salvem os koalas, tá? E nós queremos que salvem as baleias. Então, esses 4 complementos aqui são objeto direto. Quem salva, salva alguém ou salva alguma coisa. Certinho? O próximo, então. Exercício 42. Em salve-me, o objeto do verbo é uma palavra de qual classe? Então, o único que muda um pouquinho lá nas placas é a última placa, quando o rapaz lá fala assim, salve-me. Então, todo mundo pedindo para salvar os animais, salve o koala, salve as baleias, nele não, ele pede para me salvar, eu preciso de um rim. Então, a perguntinha é essa aqui, ó. Em salve-me, o objeto do verbo é uma palavra de qual classe? O que está completando o verbo em salve-me é esse me aqui, né? Então, esse me aqui é o complemento para o verbo salvar. Vamos grifar ele aqui para você prestar bem atenção. Olha, salve-me. Nas outras frases estava escrito assim: salvem as baleias, salvem as focas, salvem os koalas. A placa diferente é essa que tem esse me. Me é um pronome pessoal oblíquo. Por que ele é um pronome pessoal oblíquo? Porque ele não pode funcionar como sujeito, ele não deve, ele não poderia, né? Apesar que muita gente faz, ele não poderia começar uma frase. Muitas vezes você fala assim, me emprestam lápis? Esse me está colocado de forma errada, porque me
é um pronome oblíquo, ele não poderia começar uma oração. Você tem que começar uma oração com o pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Mas a perguntinha é essa daqui. O objeto do verbo é uma palavra de qual classe? Nesse salve-me. O me é um pronome pessoal oblíquo. Então, só para lembrar, os do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Os do oblíquo nós vamos ver daqui a pouquinho, mas são aqueles assim, ó. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nos, todos esses são oblíquos. 43. Leia a frase e indique o que se pede. Então, a frase é essa daqui. Preciso de um rim, tá? O exercício pede agora para você identificar qual é o sujeito, qual é o predicado, qual é o núcleo do predicado, qual é a classificação do verbo quanto à predicação verbal e o complemento do verbo e a classificação dele. Então, vamos lá. Parece difícil, mas não é não. É bem simplesinho. Quem é que precisa de um rim? Eu. Então, a resposta aqui está em azul claro. Eu. Esse eu está escrito? Não. Quando o sujeito não está escrito, ele é um sujeito oculto. E ele é oculto porque ele está escondido aqui, ó, atrás da terminação do verbo. Eu sei que é preciso por causa da terminação do preciso, por causa desse o. Se fosse precisamos, seria nós, tá? Então, você vai saber se o sujeito, qual é esse sujeito, por causa da terminação do verbo. Mas ele continua sendo oculto por um detalhe, ele não está escrito. Qual é o predicado? O predicado aqui é tudo que sobrou do sujeito. O que sobrou do preciso? De um. Aliás, a oração inteira é um predicado, né? Preciso de um rim. Ela não tem sujeito, tudo aqui é um predicado. Qual é o núcleo desse predicado? O núcleo do predicado sempre vai ser o verbo, exceto quando o verbo for de ligação. Quando for o ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar, o núcleo do predicado será outro, tá? Mas, não sendo verbo de ligação, o núcleo do predicado é o preciso. E como que a gente classifica esse verbo quanto à predicação verbal? Ou seja, quem precisa, precisa de alguém ou precisa de alguma coisa. Você tem aqui a preposição de. Como é que se chama esse verbo preciso, que se liga ao complemento rim, mas nesse meio do caminho tem uma preposição. Esse daqui é um verbo transitivo indireto, VTI. Por quê? Repetindo, porque ele precisa de um complemento e, junto com esse complemento rim, eu tenho uma preposição, tá? Por isso que ele é transitivo. Transitivo porque ele precisa de complemento. Indireto por quê? Porque ele precisa da ajuda de uma preposição para chegar ao complemento dele. Eu não posso falar simplesmente assim, ó, preciso um rim, tá? Há necessidade, eu preciso de uma preposição. E se o verbo é transitivo indireto, é lógico que o objeto dele vai ser indireto também. E qual que é o complemento dele? De um rim. Tudo isso daqui, então, vai ser o objeto, tudo isso daqui vai ser o objeto indireto. De um rim, objeto indireto. A forma que a gente usa para contrair aí é oi, tá? Então, o verbo transitivo indireto, ele sempre vai estar casado com o objeto indireto. Se fosse verbo transitivo direto, o complemento dele seria um objeto direto, sempre de parzinho, tá? Transitivo indireto com objeto indireto. Transitivo direto com objeto direto, certo? Então, esse é um tipo de exercício que chama-se análise sintática, tá? Aí vocês já estão dando os primeiros passos aí da análise sintática. Identificar sujeito, identificar predicado, identificar o núcleo do predicado, classificar o verbo, se ele é transitivo, intransitivo, transitivo direto, de ligação, e classificar o complemento desse verbo, tá? O que ele vem depois do verbo? Se vem só um complemento sem preposição ou se vem um complemento com preposição. Certinho? Aí, no final dessa página 119, nós temos também um quadrinho que fala dos pronomes pessoais oblíquos. Por que o quadrinho fala disso? Porque apareceu lá no Cartoon aquela frase assim, né? Salvem-me. Você pode observar lá o último manifestante. Salvem-me, preciso de um rim.
Então, esse me de salvem-me é essa palavrinha aqui, ó. Um pronome pessoal átono. Por que átono? Porque ele não tem sentido sozinho, porque ele não pode iniciar uma oração, porque ele não funciona como sujeito, tá? E o parzinho dele, o tônico, né, o para aí, é o mim comigo. Venha comigo, entregue isso para mim. O te é o que se refere ao tu, né? Eu te conheço de algum lugar. Então, se eu estou lá no sul, ou se eu estou em alguns lugares do Brasil que tem o tratamento tu, então eu vou usar esse pronome átono te, tá? E qual é o parzinho do te? Ti contigo. Entreguei para ti o lápis. Quero estar sempre contigo. Então, lembrando que esse ti e esse contigo se referem ao tu, que é a segunda pessoa. Então, a frase inteira precisa estar conjugada, combinada com o tu, tá? Não vai misturar aí você com tu. Ou é tudo uma coisa, ou é tudo outra, certo? Se lhe o a vestiu-se, entreguei-lhe, eu o vi na festa, eu a vi na festa. Então, ao invés de eu falar assim, eu vi ela, que não é adequado, então eu falo o quê? Eu a vi. E também existem esses pronomes referentes à terceira pessoa que tem o quê? Se, consigo, ele, ela, tá? Ela está consigo, eles estão entre si, certo? Então, são palavrinhas aqui que também funcionam como pronomes. O nos é átono e ele tem quais pronomes? O nós e o conosco. Eles estiveram conosco na festa de ontem, ó, conosco, né? Então, você tem aí um pronome completando o sentido do verbo. Vos, vós e convosco. Então, da mesma forma que eu tenho tu, eu tenho o vós, né? A segunda pessoa do singular e aqui a segunda pessoa do plural. O restante da frase precisaria estar com vós também para que haja uma concordância, tá? E esse se, lhes, os e as é o plural desse daqui. Se, lhe, o e a. Então, esse daqui é o singular, esse daqui é o plural. E quais são os outros pronomes que podem acompanhar também? Se, consigo, eles, elas, tá? Então, aqui não mudou muito, só aqui o eles e elas que mudam. Então, todos esses pronomes aqui para mostrar que o último manifestante, aquele que está segurando lá o cartaz, né? Salvem-me, preciso de um rim. Então, ele poderia estar falando o quê também? Salvem-nos, precisamos de um rim. Salvem-se, vocês precisam de um rim. Poderia ser qualquer um desses pronomes. Se ele está falando de mim, é porque ele está se referindo à primeira pessoa. Salvem-me. Certo, pessoal? Então, só voltando um pouquinho aqui, ó. Essa parte aqui de verbo transitivo direto, verbo intransitivo indireto ou verbo intransitivo, nós já estamos vendo algumas aulas, né? Depois eu deixo para vocês mais uma lição de casa sobre esse assunto, para ver se não sobrou nenhuma dúvida. Certo? Então, pessoal, um beijo, então. Tchau.